Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem um material assim bem instigante para analisar. É o primeiro capítulo de um livro que usa uma metáfora, digamos, um pouco diferente para falar de vida espiritual. Ele compara com o super-homem, acredita? Pois é, uma comparação que chama atenção logo de cara, né? A ideia central que o autor está explorando é, assim como o super-homem, o Filho de Deus teria uma origem não terrena, capacidades extraordinárias e uma missão de combater o mal. Sim, Mas e aqui que entra um ponto crucial. Também existiria uma criptonita espiritual. exato. E a nossa tarefa aqui é justamente, sabe, desmembrar as ideias desse capítulo. Vamos investigar essa analogia com o super-homem, explorar o que o autor aponta como o nosso desejo mais fundamental e encarar de frente o que ele chama de a pergunta evitada. Que seria? Basicamente, por que a experiência de fé de muitas pessoas parece tão distante das promessas grandiosas que são descritas? Essa é a tensão que o capítulo estabelece, né? E essa criptonita espiritual, segundo o texto, ela seria especialmente perigosa porque age de forma sutil, assim. Enfraquece as pessoas sem que elas necessariamente percebam, sabe? O autor ainda não define exatamente o que é essa criptonita nesse ponto, mas ele deixa claro que ela é um fator chave para a gente entender essa disparidade que ele vai abordar mais para frente. Entendi. Então, vamos começar por aí mesmo, pela analogia. O autor traça uns paralelos bem diretos, né? O super-homem vem de Krypton, outro mundo. Certo. E o crente, na perspectiva do texto, também não pertenceria a este mundo. O herói tem poderes sobre-humanos. E o crente teria acesso a uma capacitação espiritual. Ambos lutam contra as forças do mal, buscam defender os mais fracos, até a fonte de poder tem um paralelo, o sol amarelo para o super-homem. E Jesus, que no texto é chamado de estrela da manhã, para o crente. Uma ligação interessante. Bem interessante. E aí entra a Kryptonita, aquela pedra verde lá do planeta natal do super-homem que o enfraquece terrivelmente. E a proposta do autor é que existe algo parecido, análogo, no campo espiritual. Essa criptonita também viria da nossa origem. E aqui ele parece se referir a uma dimensão mais espiritual, não planeta Terra, né? É o que parece. E teria um efeito similar de nos deixar vulneráveis, muitas vezes sem que a gente nem perceba que está sendo afetado. Essa ideia de uma fraqueza meio oculta. Isso leva direto a outra questão fundamental que o autor levanta. O que a gente realmente mais deseja na vida? Ele desafia aquela noção de que sucesso, fama, um casamento perfeito, saúde 100%, riqueza, que isso seria o fim último, sabe? Ele aponta para exemplos que a gente vê por aí, né? Pessoas que conquistam tudo isso e ainda sentem um vazio imenso. Exatamente. E o texto reforça essa ideia, mostrando como, nesse vazio, alguns acabam buscando preenchimento em caminhos assim meio destrutivos. Sim, como vícios ou casos extraconjugais, ou então em diversas formas de espiritualidade alternativa, tentando achar algo que está faltando ali dentro. O argumento central que ele apresenta aqui é que o anseio mais profundo de todo ser humano, tendo consciência disso ou não, seria por um relacionamento íntimo e real com o Criador. Sim, e o autor tenta fundamentar isso em passagens bíblicas. Ele menciona Eclesiastes 3.11, que fala que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Sugerindo essa busca que já nasce com a gente, pelo transcendente. E também em Romanos 1, versículos 19 e 20, que argumentaria que a própria criação já revela aspectos de Deus, o poder eterno dele, a natureza divina, de forma que ninguém seria, totalmente ignorante sobre a existência dele. O texto continua descrevendo Deus com atributos assim, grandiosos. Onisciente, onipotente, onipresente, fala de uma majestade, uma sabedoria e um amor que seriam quase impossíveis de sondar, né? É uma descrição bem forte. E expressa uma admiração muito grande pelo que ele descreve como o plano divino para resgatar a humanidade. E nesse plano, como apresentado ali na fonte, Jesus teria um papel central. Exato. Nascido de uma virgem, tornando-se plenamente humano, mas sem herdar o que o autor chama de natureza escrava, que ele parece definir como uma condição espiritual herdada que nos separaria de Deus. Certo. Representante da humanidade,
reconquistar legalmente uma autoridade sobre a terra que teria sido perdida. Essa é a linha. E o texto faz questão de frisar que essa missão foi voluntária, né? Motivada por amor, apesar de todo o sofrimento envolvido. É uma visão bem definida sobre Deus e sua interação com o mundo. Partindo dessa base, um Deus tão poderoso e um desejo humano fundamental por ele, o capítulo nos joga na cara. A pergunta evitada. Esse é o ponto nevrálgico, né? Com certeza. A lógica que o autor constrói é a seguinte: se os filhos de Deus têm acesso a um pai com essas características todas e a promessas tão espetaculares que estão descritas nas Escrituras, Sim. por que a realidade vivida, tanto individualmente quanto como grupo, muitas vezes não parece espelhar isso? Por que esse abismo entre o potencial descrito e a prática que a gente observa? Aqui é onde fica realmente interessante. O autor não tem receio nenhum de listar essas promessas que, segundo ele, deveriam ser a norma na vida de quem crê. Ele fala em receber a própria natureza divina, o caráter de Deus. Amor, perdão, alegria. Uma paz que desafia a lógica, poder sobrenatural, saúde, segurança, estabilidade. A lista é longa e, como o próprio autor diz, nem está completa. Ele ainda acrescenta sabedoria divina, entendimento, criatividade, discernimento. A ideia central é que os atributos do céu deveriam se manifestar aqui na Terra, sabe? Citando aquela afirmação de Jesus de que o reino de Deus estaria entre nós ou dentro de nós. Exato. Mas aí vem o contraste, a parte desconfortável que o autor quer que a gente encare. Ele faz umas perguntas bem diretas. Bem diretas mesmo. Tipo, olhando para a comunidade de fé hoje, a gente vê uma diferença gritante em relação ao mundo. Será que os seguidores de Jesus realmente se destacam de forma clara? E ele não deixa a pergunta só no ar, ele especifica, né? Por exemplo, o índice de divórcio entre pessoas de fé é significativamente menor. Boa pergunta. A gente observa menos inveja, fofoca, aquelas brigas internas que destroem relacionamentos dentro da comunidade. O padrão de caráter, de integridade, de moralidade se diferencia radicalmente da corrupção que a gente vê ao redor. São questionamentos bem incisivos. E ele continua: a saúde e o bem-estar físico dos crentes são notavelmente superiores a recursos financeiros e materiais em abundância para suprir as necessidades da própria comunidade e para levar a mensagem adiante pelo mundo. O autor chega a perguntar se esperar tudo isso soa, irrealista ou até meio arrogante da nossa parte. Para dar peso a essa provocação toda, ele usa exemplos históricos e bíblicos como contraponto. Cita a era de Salomão, que viveu sob a antiga aliança. Que, na perspectiva do autor, seria um sistema inferior à nova aliança inaugurada por Jesus. Exato. Mesmo assim, naquela época, segundo os relatos bíblicos, a prata era tão comum que nem tinha muito valor, e não haveria pobres em Israel. O texto lá de 1 Reis fala que todos viviam em segurança, né? Cada um debaixo da sua videira e da sua figueira. Uma imagem de paz e prosperidade bem forte. E o autor contrasta isso com o que ele diz observar hoje, já sob a nova aliança. Líderes de ministério lutando com orçamentos apertados, pastores sem condições de ajudar suas comunidades como gostariam. Ele questiona, isso reflete aquela oração, assim na terra como no céu? É uma pergunta difícil. Muito. O que é fascinante a ti é que a comparação não para no Antigo Testamento. O autor olha para o próprio Jesus e para a igreja primitiva. Sim, ele descreve Jesus como alguém que atraía multidões de todos os tipos, transformava cidades inteiras e, segundo o texto, nunca teve falta de recursos para sua missão. Mesmo com oposição, o resultado final era frequentemente um avanço ainda maior da mensagem. E sobre os primeiros cristãos? O autor menciona como eles foram acusados de transtornar o mundo. Cita passagens lá de Atos que falam de uma grandiosa graça sobre eles, a ponto de não haver necessitados entre eles, porque compartilhavam tudo. O texto pinta um quadro, muito impressionante desses primeiros seguidores. Diz que eram tão impactantes que às vezes as pessoas achavam que eles eram deuses, literalmente. Nossa! Eram vistos, nas palavras do autor, quase como super-homens e super-mulheres da época,
curando doentes, enfrentando desafios enormes e brilhando no meio de uma sociedade pagã. Ele até menciona como, em só 2 anos, segundo Atos 19, toda uma província romana ouviu a mensagem através do trabalho de Paulo. Isso sem internet, sem nada da tecnologia que a gente tem hoje. Impressionante. Exatamente. E aí, diante desses exemplos, a provocação do autor ganha ainda mais força, né? Com certeza. Ele pergunta, estamos vivendo algo parecido hoje? Nosso modo de vida é tão diferente assim? A gente brilha a ponto de ser inconfundível? Ou será que estamos, talvez, arranjando desculpas? É uma crítica bem direta, sim. O autor sugere que pode haver uma tendência a reinterpretar a teologia, sabe? A dizer que aquelas promessas eram só para o passado, ou que Deus não age mais daquela forma, como uma maneira de evitar a responsabilidade de viver de acordo com esse potencial todo descrito nas Escrituras. Exatamente. Ele vê isso como uma forma de justificar uma vida cristã menos impactante do que a da igreja primitiva. O texto também aborda uma reação comum que o autor percebe. Um certo desconforto ou até desprezo por mensagens que enfatizam poder espiritual, sucesso, abundância ou saúde. Sim. Ele diz que rotular essas ideias como extremistas ou egoístas seria, na visão dele, uma forma de se esquivar daquela pergunta evitada. Faz sentido dentro da lógica dele, mas tem uma nuance importante sobre a questão da riqueza, né? Tem sim. O autor cita a promessa de que, ao priorizar o reino de Deus, as outras necessidades seriam supridas. Ele argumenta que Deus, sendo um pai bom, desejaria capacitar seus filhos com as ferramentas necessárias, incluindo recursos materiais, para cumprir a sua vontade. Exato. O ponto não seria a posse em si, mas a atitude do coração, né? O texto lembra que é o amor ao dinheiro a raiz dos males, não o dinheiro. Isso. A ideia apresentada é que, com a prioridade correta no reino, Deus poderia confiar recursos para o avanço da sua obra sem que isso corrompesse a pessoa. É uma questão de mordomia, talvez. O autor admite que fazer essa pergunta evitada, sabe, confrontar essa aparente ineficácia, pode ser desconfortável. Ele até compara aí ao dentista. É uma boa comparação. Ninguém gosta, mas é vital para a saúde a longo prazo. Ele expressa a convicção pessoal dele, baseada em décadas de ministério, de que encarar essa questão de frente à luz das Escrituras é essencial para destravar a tal vida abundante prometida. E o capítulo não termina só na reflexão, né? Ele chama para a prática. Cita Tiago 1:22. Tornem-se praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. A ênfase é total na ação. A fé genuína se demonstra no fazer, não só no concordar com a cabeça. O texto até avisa que vai ter ativações práticas no final de cada capítulo. E as perguntas de ativação deste capítulo são bem diretas e pessoais. Elas pedem para a pessoa refletir de que forma sua vida se destaca como diferente no mundo. As pessoas ao seu redor diriam que você vive como Jesus? É uma pergunta forte. Muito forte. E aí pede para pensar concretamente. Se você fosse viver como Jesus de acordo com a palavra, que hábitos teriam que mudar? Como suas interações diárias seriam diferentes? Como sua vida familiar mudaria? E a sugestão é anotar essas reflexões, usando a Bíblia como referência, e pedir orientação ao Espírito Santo sobre uma área específica para a mudança. Uma mudança imediata. Então, resumindo um pouco o que a gente viu, este primeiro capítulo estabelece uma tensão muito forte. De um lado, essa visão poderosa do crente com um potencial quase sobre-humano, né? Ancorado em promessas divinas extraordinárias. E do outro lado, a constatação de uma realidade que frequentemente parece bem mais modesta, bem mais comum. E os vilões dessa história, segundo o autor, seriam essa criptonita espiritual, que não está bem identificada ainda, e uma certa resistência nossa em fazer as perguntas difíceis sobre essa diferença toda. Exato. E a reflexão final que o material nos deixa, e que talvez seja o ponto mais provocativo para a gente levar daqui, está conectada justamente com aquelas perguntas de ativação. Sim. Se a gente junta tudo, a questão que fica martelando é: como seria na prática mesmo, no dia a dia concreto,
uma vida que realmente refletisse essas promessas todas e se alinhasse com o modo como Jesus viveu segundo a perspectiva desse autor. Que mudanças visíveis isso traria nos nossos hábitos, nos relacionamentos, nas prioridades, em comparação com o que a gente vê e vive hoje. É. Fica aí algo pra gente pensar, né?